Eu estava conversando com a irmã Maria agora há pouco, que nenhum encontro foi tão questionado por Satanás como esse. Nenhum deles. Acho que em 2 anos que a gente tem realizado esses encontros, esse foi o que foi mais contestado por Satanás. Mas é bom quando ele contesta as coisas, porque simplesmente é porque ele está vendo que o Espírito de Deus está ganhando terreno nele. Sempre o objetivo dele é esse. É impedir que haja libertação, que haja um mover do Espírito. Toda a ação dele é em torno disso. E algumas semanas atrás, eu estava conversando com uma irmã, no encontro com o irmão Bernardo, que ele ministrou. E quando eu conversava com aquela irmã, Deus começou a me levar a tentar alertar as pessoas num sentido. Para elas realmente atentarem se elas estão aonde elas querem estar, aonde elas pensam que estão, ou realmente elas estão. Eu vou perguntar para você, e você não é para responder para mim. Isso é para você tentar responder para você mesmo. Onde você está em relação àquilo que Deus tem preparado? Onde você quer estar, onde você quer de toda maneira, independente de Deus, você quer estar ali. Onde você pensa que está, de alguma maneira, sutilmente, Satanás te levou a achar que você chegou a algum lugar. Ou onde você realmente está, você tem consciência de que é isso que Deus quer. Onde será que nós estamos? Em relação ao plano de Deus. Plano de Deus não é esse negócio que se cria muito misticismo, de querer ter cargo em igreja. No reino de Deus não existe esse negócio de cargo. A hierarquia é espiritual. Mas onde eu estou em relação àquilo que Deus estabeleceu para a minha vida? Ao plano dele. Eu só vou pedir uma coisa para os irmãos. Não deixe as crianças saírem mais para fora, não. Essa rua é muito perigosa. É para eles ficarem lá para dentro. Ou se quiserem ficar aqui dentro assistindo a reunião. Então fecha a cozinha. Então tá bom. Então qual é a minha condição em relação a isso? Quando Jesus veio na terra, ele veio com um propósito. E ele deixou bem claro isso no Evangelho de João. Ele disse: eu vim para que cada um de vocês, sem acepção de pessoas, cada um, qualquer pessoa aqui dentro, mesmo que o mendigo entrasse aí agora e aceitasse Jesus, valia para ele também. Mesmo para o assassino, para qualquer pessoa. Ele disse assim: eu vim para que qualquer pessoa venha, tenha vida e vida em abundância. A maioria de nós na carnalidade, nós entendemos que vida em abundância é dinheiro, é ter uma boa casa. A primeira coisa que se pensa é isso. Quando fala abundância de vida em Deus, a primeira coisa que se passa na mente das pessoas é as riquezas desse mundo. Então se entende que vida em abundância é casa, é bastante dinheiro no banco, uns 2 carros do ano na garagem. Isso é uma consequência do teu andar com Deus. Mas vida em abundância é a natureza de Deus tendo um livre curso para fluir de você, para te firmar nele e também atingir os perdidos. Isso é vida em abundância. Quando ele veio, ele disse para os discípulos: o Filho do Homem não tem onde curvar a cabeça. Ele falou: as raposas têm os seus covis, os pássaros têm os seus ninhos, mas eu não tenho nenhuma dependência desse mundo, ele estava dizendo. Eu dependo única e exclusivamente do meu Pai, ele disse. Mas então como que ele podia dar vida para os outros? Porque o que ele tinha é que nenhuma pessoa na face da terra tinha até então. Ele tinha comunhão com o Pai. Isso é prosperidade em Deus. Isso é abundância de vida. Então eu preciso atentar no meu espírito se eu realmente tenho desfrutado dessa vida, se essa vida tem tido condições de habitar em mim, de ser a minha maneira de andar, se eu penso que tenho essa vida, que eu estou desfrutando dela, ou se eu acho que estou nela. Você precisa ver? Como está o fluir de Deus na tua vida? É vida religiosa? Vida de igreja? É vida que corre atrás de bênção? Ou é realmente uma ministração do Espírito no dia a dia? Porque a única maneira de Deus ser Deus na nossa vida e você desfrutar daquilo que Deus é se você permitir que essa vida seja a tua vida. O mundo não tem condição de desfrutar dessa vida, porque ele não tem essa consciência e não tem essa condição dentro dele. Mas você tem. O mundo, a maneira dele correr atrás do suprimento e das bênçãos de Deus é através da troca, é dos interesses. Dentro da religião é querer comprar Deus com dízimos. Mas você em Deus, você tem que correr para ter comunhão com Deus, não com o homem, não com o sistema religioso e nem com a maneira do mundo buscar. Por isso ele disse: a maneira de você viver na verdade é conhecer a verdade. Essa é a maneira de ser liberto. Então qual é o lugar que eu estou? Como está sendo o meu relacionamento com Deus? Está sendo dentro dos interesses meus? Está sendo pelo que os outros falam? Ou está sendo realmente uma identificação com Deus? Onde eu estou?
Será que eu estou me identificando com Deus? Porque Ele sempre se identifica com você. Ele te ama incondicionalmente. Deus ama você do jeito que você está. Mas será que eu amo Deus da maneira que Ele estabeleceu? Então, quando eu conversei com aquela irmã, o Espírito abriu todo esse entendimento e começou a mostrar a condição das pessoas. Eu estava comentando com a irmã ali que durante 3 anos eu meditei num princípio que Deus tinha me falado, e quando eu achei que estava entendendo, Ele falou, então é o momento de você realmente entender, é realmente de você praticar. Talvez na ceia, nós vamos entender um pouco sobre isso, que quando você não perdoa, mesmo que você tenha sido a parte prejudicada, você está sendo soberbo. Sabia disso? Mas nós não vamos entrar aí agora não. Abre a palavra de Deus, Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. Amém? O ladrão, e você sabe quem é o ladrão? É Satanás. Vem para roubar, matar e destruir. Ele não sabe fazer outra coisa, a não ser isso. Eu vim, Jesus colocou uma separação. O que seria a partir da vinda dele? O que seria com o homem, comigo e você? Para que tenham vida e a tenham em abundância. Essa maneira de vida que Deus deixou para mim e para você. Se eu conseguir permitir que essa vida opere aqui dentro, todo o plano de Deus é cumprido na minha vida. Aquilo que Ele preparou. Então você não precisa se preocupar qual vai ser o teu ministério, entre aspas. Qual é o teu chamado? Ou o que você tem que fazer no reino de Deus. A única coisa que você precisa fazer é permitir que a vida dele localize você, seja a tua vida, e essa vida atinja os outros. A única coisa, irmão. O que Deus queria de Adão, lá no início, quando Ele criou o homem? Ele falou, olha, você não vai ter trabalho nenhum. Eu só quero que você tenha comunhão comigo. Só isso. Agora, o apóstolo Paulo diz que da mesma maneira que Deus estabeleceu em Adão, é para mim e para você. Você não precisa ficar correndo atrás de fazer a obra de Deus. A obra é Ele quem faz. A única obra que você faz é abrir condições no teu íntimo para que você realmente creia que Jesus te deu vida. A única coisa. Você não precisa conquistar ninguém. Você não precisa entrar em tormento se os teus entes queridos vão ser salvos ou não. Você simplesmente precisa viver essa vida. E essa vida ela vai atingindo tudo aquilo que te cerca. Tudo. Ele vai cuidando. Ele vai estabelecendo o reino dele. Reino de Deus aqui na terra é até onde você confia nele. Até onde Deus reina na tua vida, sobre as tuas circunstâncias, sobre os teus problemas. É até onde você crê que realmente Ele cuida de você. É até onde a tua fé vai. Deus não vai ser maior do que o Deus que você crê. Ele é soberano. Ele é eterno. Mas Ele funciona na tua vida até onde Ele realmente é Deus para você. Então não adianta você pensar que já está no lugar. Ou querer estar. Você realmente precisa estar em comunhão com Ele. É só aí que Ele funciona. Por isso tanta frustração, tanta decepção. Porque muitos dizem que Deus mandou, que Deus falou. Uai, mas foi Ele? Ou é a tua mente que falou? É a tua vontade própria? É o teu querer que falou? Foi Ele ou foi isso? Foi Ele ou foi homens querendo enganar você? Mercenários, me perdoe a palavra. É Deus que direciona a tua vida, as tuas decisões? Ou são pessoas? É isso que você precisa saber. Porque se você estiver usando a palavra que te disseram, ou que você criou, Deus não está nisso. Agora, quando é Ele que estabelece, quando é Ele que realmente te guia, é vida e vida em abundância. Não tem erro, não tem falha. Então nós precisamos saber como está o nosso relacionamento com Ele. Se eu penso que estou tendo um relacionamento, se eu acho que eu estou tendo um relacionamento com Deus, ou se eu realmente estou tendo um relacionamento com Deus. Porque a maneira de eu me relacionar com Deus é dentro da palavra dele. Esses dias atrás eu estava meditando em algo, e Deus falou, olha, paz é um estado. Como que é um estado? É uma condição? Paz é um estado e uma condição daquele que confia em Deus. Então você pode tentar mostrar a paz através de sorriso, tentar mostrar a paz através de atitudes, tenta convencer, mas não é. A paz, ela simplesmente se estabelece. Por quê? Lá em Isaías ele diz, tu, Senhor, o profeta falando, através de Deus conservará em perfeita paz quem? Aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Então a paz é uma consequência daquele que confia em Deus e se firma no que Deus diz. Tudo isso se relaciona à vida em abundância que Deus deu para mim e para você. E nada foge de um princípio.
é consequência daquele que realmente se relaciona com a palavra e com o Espírito Santo. Não há vida além disso. Você pode vir nesse salão todos os dias e assistir todas as reuniões, mas se você não tiver a decisão de criar um relacionamento com o Pai, não vai a lugar nenhum. Não chega a lugar nenhum. Então o plano que Deus estabeleceu é um meio de vida pelo qual você realmente anda com Ele. É uma maneira de viver. A maneira do céu viver aqui na terra. Então vamos dar uma olhada em Romanos, capítulo 5, versículo 15. Amém? Mas não é assim o dom gratuito, como a ofensa. Pois se pela ofensa de um, Adão, quando se rebelou e desobedeceu a Deus, morreram muitos. Muitos não conheceram a Jesus, não conheceram Deus. Muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou para com muitos. Para comigo e você. O dom da graça. Você não merecia. Você não merece. Você não compra isso com 10% do teu dinheiro. Deus não está à venda. Você não compra isso com pactos com Deus. Você não compra isso tentando impressionar Deus e as pessoas. Você compra aceitando o que Ele te deu de graça. Se firmando. Abrindo condições para que isso seja uma realidade na tua vida. O dom não é como a ofensa de um só que pecou. O juízo veio de uma só ofensa, na verdade para a condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Pois se pela ofensa de um só, Adão, a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da vida, a abundância da graça, perdão, e o dom da justiça, reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. E não é reinar lá no céu, não, é reinar aqui agora. E ele deixou bem claro que é o dom, a abundância da graça, é vida em abundância, é tudo de graça. E é um dom da justiça, ele te tornou digno para viver nessa condição. Por isso a palavra diz que aquele que não conheceu o pecado, Jesus, o Pai o fez pecado no nosso lugar. O Pai o fez maldição no teu lugar. O Pai fez ele sofrer tudo que era para mim e você sofrer, para que nele, através dele, se relacionando com ele, você se tornasse a justiça de Deus aqui na terra. Justiça de Deus é você permitir que aquilo que Deus é seja uma realidade em você, e o mundo veja que Deus não age como Satanás, que essa vida que o mundo está vivendo não foi Deus que preparou, foi o homem que escolheu, e Satanás imperou sobre isso. Mas a vida que Deus tem para a humanidade é a vida que Ele tem para você. Então é Cristo em você, a esperança da glória, a esperança de que o mundo veja que Deus funciona, que Ele é uma realidade, não é uma brincadeira. Plano de Deus é que você seja um canal para que a vida de Deus atinja a humanidade. E a primeira coisa que ela precisa atingir é você, é ser uma realidade em você. Então será que eu penso que estou vivendo essa vida? Será que eu estou apenas querendo estar lá? Ou será que eu realmente estou vivendo essa vida? Desfrutando. Porque essa vida é justiça, apóstolo Paulo diz. É paz. É alegria no Espírito Santo. Esse é o clima do céu. É a atmosfera do céu. E essa atmosfera, quando você crê na palavra, é a tua atmosfera. Você está respirando essa atmosfera? Você está respirando a justiça? A justiça realmente está sendo uma realidade na tua vida? A paz está sendo um estado do teu espírito? A alegria está sendo uma realidade para você? Ou você ainda é movido pelas circunstâncias e pelos altos e baixos da alma? Como você está em Deus? Qual é a verdade? Nesses dias o Espírito Santo, irmão, vai estar levando eu e você para essa realidade. É por isso que a alma e o espírito vão ter um atrito cada vez mais forte. Porque o diabo quer que você continue no domínio dele. Mas o Espírito Santo vai te levar para esse lugar. A primeira evidência daquele que realmente está tranquilo em Deus e está orando e perseverando é a justiça, é crer que Deus é misericordioso, que Deus cuida dele, é a paz, é um estado de confiança em Deus, onde você sabe que Ele tem as coisas no controle dele, e é a alegria, que é uma consequência daquele que vive tranquilo. Quando essas forças não estão operando em você, elas não promovem o equilíbrio do espírito. Então é facilmente ver que você não está onde pensa que está. Você pode falar, pode querer estar.
Mas entre isso e realmente está uma grande diferença. Então, quando o apóstolo Paulo falou sobre o plano de Deus em Romanos 8, ele estava dizendo que o Espírito Santo está procurando trazer eu e você para realmente estar nele. Entendeu? Está vivendo na condição do céu, aqui na terra. Ele está tirando você do plano que Satanás te colocou, plano de derrota, de tormento, de medo, de falta de perdão, de ciúmes, de soberba, de orgulho, de inveja, de mentira, que é o plano onde eu acho que posso viver nele e viver no plano de Deus. Então o Espírito Santo veio para orar, mudar as coisas aí dentro e te trazer para a consciência do que realmente é estar em Deus. Por isso essa luta. Por isso que quando você está orando, parece que tudo vai contrário daquilo que você espera ou quer. Porque tudo que eu e você espera e quer, geralmente não condiz com o que Deus quer. Então não agrada. Eu acho que tem que mudar a minha família. Marido, mulher, filhos. Problema financeiro. Se perguntar aqui e erguesse a mão, você fosse sincero, 99% levantaria a mão. Mudar as situações. Mas o objetivo de Deus não é mudar a situação. É mudar a causa, que sou eu mesmo. É mudar aqui dentro. É aqui que impede que Deus seja Deus. É porque dentro do versilei, dentro de cada um de nós, não sobra lugar para a verdade, devido às deformidades que estão aqui dentro. É por isso, a ardua operação do Espírito Santo em tirar a mentira para colocar a verdade. Tirar a mentira para colocar a verdade. Isso é mortificação. É mudar as coisas. Por isso que quando eu começo a pular como cordeirinho e achar que já entendi, isso se chama entusiasmo. Não entendeu nada. Porque quando entende, realmente muda aqui dentro. Muda comportamento, muda atitude, gera paz, gera alegria dentro de você. Essa é a consequência de Deus, do Espírito. Então vamos ver lá em Romanos 8:26. Nós vamos meditar mais no Romanos 8:27. Aliás, meditar não é decorar versículo bíblico. Meditar não é mentalizar a palavra. Meditar é você se dedicar interiormente, refletir, buscar se entregar aquela verdade no teu coração. É você adorar como se adorasse aquela verdade, onde ela vai inundando você, até que ela mude eu e você por dentro. Por isso muita gente sai falando versículo bíblico e fala que não entra na cura. Muita gente fica falando a palavra e fala que não consegue ser liberto. Porque meditar é uma reflexão da verdade aqui dentro de você. É como se você estivesse permitindo que algo fosse gerado dentro de você. Então aquilo vai inundando de tal maneira que aí produz uma confissão, que é convicção da verdade. Você sabe que é. Essa coisa muda. E a gente acha que entende. Então Romanos 8:26. Da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Que essas coisas que me impedem de eu realmente estar onde Deus quer que eu esteja. Não sabemos o que havemos de pedir como convém. Tudo que eu oro em português, geralmente é para atender os meus próprios interesses, nunca os de Deus. Quer que eu te dê um exemplo? Deus me dá dinheiro para mim poder semear. Não, é o contrário. Você precisa confiar em Deus. E ser livre para semear o que você tem para que Ele possa te dar mais. Sim? Não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito, e está falando do Espírito Santo, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Algo que não pode ser expressado. Gemidos é a consequência da oração em línguas, que vai sendo cada vez mais profundo em você. Não é sair gemendo dizendo que está intercedendo, não. Mas é algo que você não consegue expressar. É muito forte dentro de você. E aquele que examina ou esquadrinha os corações, sabe qual é a intenção do Espírito. Porque segundo a vontade de Deus, é que Ele intercede pelos santos. Os santos somos eu e você. Mas aí você precisa atentar para esse versículo 27. Um ponto dele. Aqui está falando da operação da Trindade na nossa vida. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Intenção que está falando ali, o plano, é o que Deus preparou para que você ande e viva. Por isso que no início eu te falei, você realmente está vivendo, pensa que está vivendo, ou está tateando, querendo viver?
Porque se você deixar, o Espírito Santo vai te levar a realmente viver aquilo que Deus preparou. O plano dele, a vontade de Deus para a tua vida. E dentro dessa vontade, há provisão para todas as áreas da tua vida. E é uma atmosfera onde há justiça em abundância, paz em abundância e alegria em abundância, independente da tua situação ou circunstância. É um lugar onde você reina em Jesus. E é para esse lugar que Deus quer você realmente reinar. Então vamos tentar ler esse versículo da maneira que ele está querendo explicar aqui, em palavras. E aquele Espírito Santo que examina os corações. Se você colocar a palavra esquadrinhar no lugar de examina, ou no lugar de sonda os corações, esquadrinhar é você percorrer cada centímetro de um lugar. É você não deixar passar nada desapercebido. Quando há um rastreamento de satélite, lá daqueles satélites que estão para fora da Terra, e eles esquadrinham uma floresta, há um mecanismo que eles acionam, e eles conseguem detectar até o tipo de minério que tem naquele lugar. Há anos atrás, os americanos rastrearam a Amazônia sem os brasileiros saber, com o satélite. E depois eles mandaram um mapeamento para os brasileiros. E ali, eles mostravam aonde há maior intensidade de minérios na Amazônia, sem o brasileiro saber. Então o Espírito Santo, ele esquadrinha você e eu. E você não sabe, mas ele sabe. Cada tipo de material que há aí dentro. Cada tipo de situação. Aonde há luz e aonde há trevas. O que precisa ser mudado e o que precisa ser aperfeiçoado. E o que precisa ser tirado. Ele sabe. Então você pode se esquivar de qualquer mal. E também você pode manter uma condição diante de qualquer situação e pessoas. Mas diante de Deus, você está nu para Ele. E essa é a melhor coisa que pode haver. Porque não tem jeito de você mentir para Deus. Ele conhece e sabe que precisa ser mudado aí dentro. E até onde já foi tratado e mudado. Então esquadrinhar é o carinho de Deus por mim e por você. Ele está o tempo todo zelando pelo nosso coração, pela nossa vida. Você já imaginou alguém? Olha, coloca uma condição. O namorado e a namorada, que está toda hora ligando para saber como o namorado ou a namorada está. Por quê? Porque você gosta. O marido e a mulher, tem aqueles que quer viver um lá no sul da casa e outro no norte. Mas tem aqueles que está toda hora querendo saber o que a esposa precisa e o que o marido precisa. Mas só superficialmente. E Deus não. Deus tem prazer em o tempo todo estar olhando o que é melhor para você. E Ele vai direto lá no núcleo da coisa. Ele vai dentro do teu coração. Porque Ele quer mover tudo aquilo que impede que Ele seja teu Pai e teu Deus. Ele quer te remover tudo aquilo que impede que você viva na justiça dEle. Que você desfrute da paz que Ele conquistou para você. Que você desfrute da alegria, das provisões dEle. Ele não quer que nada impeça esse relacionamento. Isso é o esquadrinhar do Espírito Santo dentro de você. Ele está removendo tudo aí dentro que Satanás colocou para impedir que você viva a vida de Deus. Remover tudo. Mas há coisas que estão tão enraizadas dentro de nós que nós não queremos que Deus remova. Orgulho, ciúmes, falta de perdão, avareza, medo. Nós não queremos que Ele remova. Materialismo, os cuidados da vida. Por isso Ele chama isso de fraquezas, que não é enfermidade, mas é a impossibilidade de criar resultado. É a impossibilidade que o Versilei tem de reverter isso. Eu preciso da ajuda do Espírito Santo. Porque mesmo depois que eu e você fomos salvos, e temos um plano de vitória que Deus preparou, Satanás ainda consegue nos manter vivendo no plano de derrota. Porque tem muita coisa ainda impedindo a vida de Deus dentro de nós. Atrapalhando. Então ele diz assim: e aquele Espírito Santo que esquadrinha os corações, sabe qual é a intenção do Espírito. Mas que Espírito que ele está falando aqui? Então vamos tentar ler como seria. E como é. Aquele Espírito Santo que examina os corações, aquele aqui está falando de uma pessoa, aquela pessoa, viu? Está falando que existe uma pessoa que examina o teu coração. E essa pessoa é a terceira pessoa da Trindade, é o Espírito Santo. Então aquela pessoa
que esquadrinha o meu e o teu coração, sabe qual é a intenção do Espírito. Mas que pessoa é esse Espírito agora? A pessoa do Espírito de Deus, o Espírito Santo, sabe qual é o plano que Deus Pai preparou para que eu e você vivesse. Então, aquele Espírito Santo, ele sonda o nosso coração, porque ele sabe qual é o plano do Deus Pai, para mim e para você. E aí diz que é segundo o plano de Deus Pai, segundo a vontade de Deus Pai, é se submetendo à vontade de Deus Pai, que Deus Espírito Santo intercede pelos santos, que somos eu e você. Então muitos dizem, olha, eu estou vivendo na vontade de Deus. Mas qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus para você? Será que é esquentar banco de igreja? Se for isso, você está errado. Será que é você correr atrás das bênçãos? Se for isso, está errado, você já é abençoado. A vontade de Deus é que você tenha vida. A vida dele. Vida ao nível daquilo que ele preparou para mim e para você. Então quando você está orando em línguas e lendo a palavra, o Espírito Santo está preparando o teu coração para que ele fique livre, para que a vontade de Deus Pai seja realizada aí dentro. Jesus em João falou sobre isso. Vamos lá em João, capítulo 16. Amém? Vamos ver o que Jesus falou do Espírito Santo. O que ele iria fazer dentro de mim e de você. João 16, versículo 13. Mas quando vier o Espírito da verdade, o Espírito Santo, que nos guiará a toda a verdade. Ele vos guiará em toda a verdade. Não falará de si mesmo. O Espírito Santo não fala dele. O que você sabe do Espírito Santo, Jesus falou. O Espírito Santo fala do que o Pai preparou. Ele fala do plano do Pai com você. É isso que o Espírito Santo faz quando você está orando em línguas. Passa desapercebido na nossa mente, porque ela não consegue captar as coisas que é Espírito. Mas vai sendo tudo colocado no teu Espírito. Então, ele não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. Ouvido de quem? Ouvido do Pai. E vos anunciará o que há de vir. Ele não vai deixar você andar às cegas, sem rumo. Ele localiza você. Ele diz que, a palavra em Provérbios diz que a vereda do justo. A palavra vereda significa caminho. O caminhar do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando e brilhando, mais e mais, até ser dia perfeito. Você não anda às escuras. Você não anda sem rumo. Mas a palavra que é vivificada dentro de você pelo Espírito Santo, te localiza, te orienta, te guia para fora das trevas que Satanás criou. Não importa as trevas que você esteja. Ele preparou um caminho de vida. E vida em abundância. Não há erro nesse caminho. E vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Jesus estava dizendo, por que você conhece a natureza de Deus? Por quê? Por que você conhece a natureza de Deus? Por que você sabe que Deus é bom? Que Ele cuida de você. Que Ele não te condena. Que Ele é o teu ajudador. Por que você sabe? Porque Jesus disse. Porque Jesus foi o amor de Deus expressado para a natureza, para a humanidade. Deus falou, olha, eu sou dessa maneira, olha para o Filho, que vocês vão ver como eu sou. Se vocês verem Jesus, acreditarem nele e andarem com ele, vocês estarão andando comigo. Então o Espírito Santo pega Jesus, que é a palavra viva, que expressa Deus, e conta para você. Revela essa palavra. Então quando a palavra é revelada, vivificada, você está vendo Deus. É Deus em você. Ah, irmão, eu não acredito. Então olha um pouquinho aí no capítulo 14 de João. E você vai ver a pergunta que fizeram para Jesus. Capítulo 14, versículo 8. Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Ele disse, Senhor, Jesus, mostra-nos Deus. Nós queremos ver Deus e basta, Deus. É só ver Deus que a gente acredita, que está tudo certo, Jesus. Mas olha o que ele disse. Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Respondeu-lhe Jesus, há tanto tempo estou convosco, e não me conheces, Filipe? Quem me vê, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos
Ô Pai, você pode falar a palavra, dizer que crê nela, achar que crê, pensar que crê, e não conhecer Deus. Você entende? Quando o Espírito Santo ministra a palavra no teu coração, ele está te mostrando Deus. Toda a natureza de Deus. Todo o cuidado de Deus. Então andar com Deus é crer naquilo que Deus diz. E nós somos tão repletos de trevas aqui dentro, de incredulidade, que nós achamos que cremos. Nós pensamos. Às vezes nós até queremos estar naquela condição de fé que não estamos. Mas Deus quer levar você para uma condição de fé verdadeira, onde realmente Deus é Deus para você. Então quando o Espírito Santo ouve do Pai, ele está revelando Jesus no teu coração, porque Jesus é a imagem do Pai, é a expressão daquilo que o Pai é. Então quando Jesus passa a ser realmente uma realidade na tua vida, você está andando com o Pai, sem limitações, sem nada. Isso é conhecer a verdade e ser liberto pela verdade. Então o plano é que essa vida possa ser uma realidade em você. E você, à medida que essa vida jorrar em você, você vai produzir no teu dia a dia o que você é. Você vai ser no teu dia a dia o que essa verdade é em você. Não é o que você fala, não é o que você pensa, não é o que você quer, mas é o que você é por dentro. Apóstolo Tiago diz que uma fonte não pode jorrar água amarga e doce ao mesmo tempo. Ou vai jorrar uma água ou vai jorrar outra. Ou você vive e anda na verdade ou não. Não há meio caminho. Ou você vive em paz ou não vive. Ou você vive em amor ou não vive. Ou você vive em perdão ou não vive. Ou você vive livre ou não vive livre. Não há meio termo. Então não adianta manter uma aparência. Não adianta forçar algo. Essa vida ela é explícita. O que você é por dentro vai jorrar aqui para fora. Você vai ser o que realmente você é por dentro. Então o Espírito Santo tem essa função de sondar, de examinar eu e você por dentro, e de esquadrinhar o nosso coração, que é a mesma coisa. Mas se eu não dou essa oportunidade para ele, esse tempo necessário, ele não tem como fazer. Não pensa que porque você orou hoje, você pode dizer, Deus me obrigou a orar. Deus não te obriga a nada. Você ora quando você quer. Se você não quer orar o ano todo, você não ora. Deus não te obriga. Você ora o tempo que você quer orar. Nada pode te impedir se você realmente tomar uma decisão. Eu vou passar tempo com Deus. Eu vou orar. Eu vou ler a palavra. Nada impede. É você que estabelece isso no teu coração. Então a maioria das pessoas, elas se enganam. Porque elas acham que a religião, que a prática religiosa, ou que mentalizar a palavra coloca elas lá. Não coloca. Manter uma aparência não funciona em Deus. O que realmente produz fruto na tua vida é aquilo que pode mudar você por dentro. Aquilo que é realizado pelo Espírito Santo dentro de nós. De maneira ampla. Aqui dentro. Por isso que eu te falei que meditar não é mentalizar. Meditar não é repetir versículos bíblicos. Isso não é meditar. Confessar, sim, é proclamar a palavra em voz alta. Há um significado de meditar que significa sussurrar em voz baixa. Falar baixinho. Mas o meditar que produz mudança em nós é quando você começa a contemplar a palavra aqui. E abrir toda a condição necessária para que ela seja a tua verdade. E qual é essa palavra? É a que o Espírito Santo revela dentro de nós. Então vamos dar uma olhada em Romanos 12. E nós vamos ver o que é o plano em si. Eu passei para frente. 12, versículo 1. Amém? Eu sei que muitos estão vendo referências que estão sendo repetidas. Mas eu preciso fazer isso, mesmo que você não goste. Porque se você não está dedicando isso e essa condição para Deus, você está precisando ouvir de novo. Pregação não é para alegrar ninguém. A única parte da palavra que você ouve, que muda, é aquela que você põe em prática. Não existe outra condição. Então vamos ver. Portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional.
E não vos conformeis com este século. Mas olha bem essa palavra agora. Tem uma tradução que diz este mundo. Mas transformai-vos. Está mandando você se transformar. Você entendeu? Mas como que eu faço isso? Pela renovação do vosso entendimento, ou da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A boa é que você produza 30. A agradável é que você produza 60. A perfeita é que você produza 100 por 1. Mas o que? Fruto. Mas como é que eu posso produzir fruto a 100%? Quando eu estou livre aqui dentro. Quando o meu interesse é servir Deus e ter comunhão com Ele, só isso. Então quando o necessitado chega, eu estou totalmente aberto para atender a necessidade dele. Nada me limita. Nada impede que a vida de Deus atinja aquela pessoa. Isso é produzir fruto livre. Fica livre para produzir. Mas os nossos interesses, os cuidados da vida impedem isso. Isso que Jesus disse em Marcos 4. Impede que o plano de Deus funcione na tua vida. Que aquilo que Ele preparou, que nada mais é que você seja uma terra onde o fruto do Espírito produza abundantemente. Essas pressões impedem totalmente isso. Cuidados da vida é tudo aquilo que eu coloco na frente da vontade e da comunhão com Deus. É quando você quer mudar a situação financeira do teu jeito, quer mudar teu marido, a tua mulher, quando você quer mudar os teus filhos, quando você quer mudar os teus pais, quando você quer ter a tua maneira de viver e quer que Deus pegue uma carona nela. Deus não pega carona nisso, não. Então isso precisa ser eliminado daqui de dentro. Por isso a oração em línguas às vezes parece tão agressivo, né? Começa a orar, piora tudo. Não é assim às vezes a expressão? Não mudou nada, irmão. Está tudo do mesmo jeito, ou pior do que estava antes. E simplesmente para de perseverar. Vem a frustração, vem aquela angústia, vem o isolamento. Porque a oração em línguas busca o interesse de Deus. O Espírito Santo olha lá, e eu orando como eu acho que devo orar, Deus muda aquilo, o Espírito Santo não é aqui que tem que ser mudado. Mas Deus aí não é aqui. E você se rebela, Deus deixa. Você volta a orar de novo, o Espírito Santo volta no mesmo lugar, é aqui. Ah não, Deus, deixa para o ano que vem, tá bom? E você se esquece, mas Deus não se esquece. Você acha que ficou tudo lá, tá tudo bem. E você volta e Ele te traz no mesmo ponto, aqui. Olha, lembra de Jonas, o que aconteceu com ele? Ele pegou o navio. Ele disse, Deus quer que eu vou para Nínive, mas eu vou para cá. E lá no navio ele falou, tá tudo bem, Deus se esqueceu. De repente veio a tormenta. E ele falou, olha, eu sei que o problema está em mim. Pegaram e jogaram ele do navio. Falou, não vem pegar carona com nós aqui não. Mas lá no fundo do mar, a provisão de Deus estava lá. O peixe engoliu ele e não matou. O peixe não devorou Jonas. Ele simplesmente protegeu Jonas. Porque a rebeldia de Jonas era para levar Jonas para a morte. Ou morrer afogado ou comido pelos peixes. Mas o peixe preservou Jonas. E de repente levou Jonas lá na ilha e falou, e aí? Tá bom? Então o Espírito Santo, todo momento que você está orando, ele está te preservando. O Espírito Santo tenta envolver você com os cuidados de Deus. Consolando, fortificando, justificando em Jesus, intercedendo, fortalecendo. E à medida que você vai gostando dali, ele fala, agora vamos lá no problema. Eu quero cuidar mais de você. Eu quero te ajudar muito mais do que você imagina. Vamos resolver isso aí, porque você vai andar bem mais íntimo de mim. E você fala, não mexe aqui agora não. Continua. Então, quando está dizendo em apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, é porque quando você decide orar, Satanás lança toda a tortura que ele puder na tua mente e no teu corpo físico para que você não fique a sós com Deus. Então é um sacrifício vivo. É algo que você apresenta para Deus, que você coloca diante de Deus. É algo que você estabelece para Deus. Não, Deus, eu coloco isso diante de ti. Eu coloco para ti. Júnior, eu tenho uma cadeira aqui, acho que não tem ninguém. Ó. Eu coloco diante de ti. Então você se coloca ali naquele momento, na presença de Deus. E nada daquele momento agrada a você.
Nada agrada a tua alma. Nada agrada o teu corpo físico. A tua vontade é sair correndo dali e procurar um outro caminho. Porque nada está preenchendo o teu desejo. Não está mudando o marido, aparentemente. Não está mudando a mulher. Ao contrário, está pior do que estava antes. Os filhos chegavam 11 horas, agora chega 1 da manhã. O banco ligava uma vez na tua casa, agora liga 3, 4. Mas será que eu e você conseguem entender que isso é circunstância? Que isso é um retrato do que eu sou por dentro? A nossa condição, minha e tua hoje, seja em que sentido for, é um retrato daquilo que você é por dentro. Se você está triste, se você está furioso, magoado, se não consegue perdoar, se está orgulhoso, se está com a vida toda atrapalhada, o que produziu aquilo foi a rebeldia do nosso coração em relação ao que Deus diz. Porque eu não procurei saber a vontade dele. É isso. E a gente tenta fazer um acordo com Deus. Deus, eu dou dinheiro, eu faço isso, mas muda isso. Deus, não, filho. É aí. Se apresenta diante de mim. Culto racional não é culto de igreja. Culto racional não é você vir ouvir o Versilei falar. Culto racional é você se apresentando sozinho diante de Deus, em comunhão íntima com Ele. Pode ser aqui, não tem importância. Você pode tirar, às vezes a tua casa você não consegue orar, o telefone toca, as pessoas, e você fica 2 horas aqui, mas que você fique quietinho com Deus. Você e Ele. Esse local não foi criado para bate-papo. Não foi criado para conversa. Ele foi criado para você ficar quieto com Deus. Eu sei que muitos falam que às vezes eu falo, mas eu estou aqui na parte da tarde para atender as pessoas. A parte da manhã eu estou quieto com Deus em casa. Posso ter certeza que eu cuido do meu tempo com Ele. Então ele diz assim: e não vos conformeis com este mundo. Não é que você vai julgar o mundo aí fora. Não se conformar com o mundo não é você julgar o teu colega de trabalho. Não é você julgar o teu vizinho. Não é você querer espremer as pessoas com a palavra de Deus. Essa semana uma irmã me ligou e disse que ela conheceu uma pessoa, que um irmão que veio aqui algumas vezes, chegou nessa pessoa e quis arrebentar todos os colares dela, dizendo que ela tinha que se abster daquilo. Eu falei: irmã, eu não ensino isso lá não. A pessoa fez por conta própria. Porque não é arrebentar colar nem quebrar estátua dentro de casa que muda o teu coração. É quebrar a dureza do teu coração que muda. O poder não está no santo que está lá na tua casa. O poder do diabo não está nas imagens. Imagem é um ser inanimado. Demônio não habita em estátua. Ele usa a tua ignorância para dizer que está lá dentro. Não é quebrar estátua que muda você. Não é humilhar os outros que te muda. O que muda é quando você se coloca na presença dele. E ele vai examinar o teu coração e mudar aí dentro. É aqui que tem que ser mudado. Aqui dentro. Tratado é no íntimo do teu coração. O que liberta é a palavra, não é a atitude natural. Eu conheci pessoas que chegaram a usar até guias de Umbanda. E ninguém precisou quebrar nem tirar delas. Mas no momento que elas conheceram Jesus, elas mesmo disseram: eu não preciso mais disso. E tiraram. Porque é a verdade que liberta. Não é você que liberta os outros, é a verdade. É a verdade que liberta aqui. Então não se conformar com este mundo que está falando ali, não é se conformar, julgar as pessoas aí fora. Não é condená-las, elas não têm luz, você não pode condená-las. Deus não condena, por que você vai fazer isso? Não é condenar o teu vizinho, não é julgar as pessoas da tua família. Não se conformar com este mundo é não se conformar com o mundo que ainda opera dentro de você. É não se conformar com o mundo que está dentro de você, que você permite que esteja. É esse mundo que ele está falando. É não se conformar com aquilo que o diabo já fez em você. Mas é procurar saber o que Deus fez e substituir essas deformidades pelo que Deus fez. É despojar do mundo que está aí dentro ainda. É despojar daquilo de errado que ainda está aqui dentro. E olha, todo mundo aqui tem alguma coisa de errado. Você não é melhor do que teu irmão. Daqui a pouco, na ceia, nós vamos entrar num versículo que mostra a nossa real condição em relação a Deus, em relação ao nosso irmão. Não queira que Deus faça nada com você que você não queira que Ele faça com teu irmão. Ele não faz acepção de pessoas. Então as adversidades e essas pressões estão aqui dentro. A bagunça está tudo aqui. Mas ele está dizendo: não se conforma, mas transforma. Ele não está dizendo para você transformar o teu irmão, nem o teu marido, nem a tua mulher, nem teus filhos, nem teu vizinho. Ele está dizendo: transformai-vos. Ele está dizendo: é você que se transforma. É para você.
Deus sentou, conversou e disse: é você que tem que ser transformado, não é o teu irmão. Pela palavra de Deus.